poder nos resolvermos um pouco melhor. E o Luiz Alberto Pi, ele afirma num livro que não é de autoajuda, é um livro simples, onde ele retrata algumas consultas que ele fizera, que a grande capacidade do ser humano realmente é transformar os seus sonhos em realidade. Então, essa realidade foi, digamos assim, nutrida desde os bancos da faculdade da UERJ, e meu amor é tão grande que eu cheguei no Supremo Tribunal Federal e me disseram, olha, o senhor tem que trabalhar com o pessoal da casa, o senhor tem uma cota mínima para trazer gente de fora. E eu não perdi tempo, levei os que eu podia, tudo da UERJ. Então, tenho lá uns meninos da UERJ, que foram meus alunos no mestrado, no doutorado, professores aqui da casa, e que estão ali me dando aquele sustentáculo da nossa ideologia comum. Então, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, jovens, do CALC, que me permitem essa primeira apresentação numa exposição pública sobre o novo Código de Processo Civil, e principalmente na minha casa, na minha origem. A UERJ é o ar que eu respiro. A UERJ é realmente o berço dos meus filhos. Eles nasceram logo depois que eu comecei a dar aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um momento extremamente grandioso, é um momento que me faz dar um mergulho no meu passado, porque eu também tenho uma íntima vinculação com o CALC. Graças a Deus, os senhores vivem momentos menos sombrios do que o da minha geração, da geração do professor Madureira, do professor Gustavo Tepedino, mas eu sou de uma época em que os professores entravam dentro da sala de aula e diziam, uma sala de aula assim, quer dizer, aqui tem mais de 150, mas a minha sala era tão apertada que era mais ou menos assim. E eles diziam o seguinte, boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do Serviço Nacional de Informações, os senhores estão trabalhando, nós também estamos, vamos começar a aula. Então, nós fomos criados numa época em que as liberdades públicas estavam muito suprimidas. E, dentre as liberdades suprimidas, estava a impossibilidade de o centro acadêmico ter um telefone. Então, a minha primeira grande vitória política foi conseguir o primeiro telefone do centro acadêmico daqui da Universidade de Direito. Paguei um precinho um pouco caro por isso, mas na vida nada é, evidentemente, gracioso. Eu trouxe hoje para nossa primeira apresentação daquilo que ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados, mas já foi aprovado no Senado Federal, em votação unânime, sem qualquer percalço, os novos rumos do processo civil brasileiro. Eu me formei na UERJ, fui professor de processo civil, teoria geral do processo e depois o processo civil, pelas mãos do queridíssimo professor José Carlos Barbosa Moreira. Eu afirmo, sem qualquer sombra de dúvida, que o professor Barbosa Moreira é o melhor professor que o Brasil já conheceu. Um homem de uma cultura ímpar, ranqueado mundialmente, e de uma linguagem simples, uma linguagem fácil. Ele agora, graças a Deus, está se recuperando de um momento difícil que ocorre quando as pessoas adquirem uma experiência maior vivencial, para não dizer que a pessoa está ficando mais velha um pouco, não é? E acho até bom parar de falar um pouco sobre o nosso passado, porque isso revela anciania. Então, vamos começar aqui como se tivéssemos saído ontem da faculdade. Então, até através da fala do professor Barbosa Moreira, nós entendemos que a história do processo civil como instrumento de realização da justiça é uma história de reformas, porque o processo é um instrumento através do qual o autor pede justiça, o réu se defende e o juiz presta justiça. Então, o processo é um instrumento que exerce uma função eminentemente popular. A míngua da possibilidade de a parte fazer justiça pelas próprias mãos, ela se vale do processo. Então, o processo, os senhores que são quase advogados, pelo menos para a vizinhança, quem estuda direito já é advogado.
Duvido que alguém aqui passou em Naupes dentro de um elevador sem que o vizinho acompanhasse até o último andar para dizer, olha, você que está estudando direito, eu tenho aqui uma ação de alimentos, o síndico é horrível, como é que a gente destitui? Eles já acham que são quase advogados. Então, os senhores são quase advogados, já sabem e já ouviram falar que a justiça é morosa. A justiça demora muito nesse país. E isso é um aspecto um pouco preocupante. Porque a justiça, quando ela é muito morosa, o cidadão nutre o desejo de fazê-la pelas próprias mãos. Isso é uma realidade. Eu não contava com essa homenagem dessa broca que não para aqui. Não contava com isso. Sinceramente, agradeço a homenagem, esse fundo musical, mas não sei, eu sinto que os alunos, de vez em quando, estão querendo sair daqui para mandar parar a broca ali. Professor, só para deixar claro, a gente já avisou a direção, já avisou a prefeitura, e a gente está esperando providência. Não, eu dou uma ordem agora aqui escrita. É complicado, né? Isso tira a nossa atenção aqui. Bom, então o processo, isso é uma questão extremamente séria, essa da demora da prestação da justiça. Muito embora a justiça seja morosa em todos os países do mundo, e esses países não têm o volume que o Brasil tem. E hoje a Constituição Federal garante, através de uma cláusula pétrea de vinda da emenda constitucional número 45, que os processos terão uma duração razoável. Os processos terão uma duração razoável. Todos os países do mundo se preocupam com essa duração razoável. Só que participei recentemente de um debate sobre a duração razoável dos processos em vários países do mundo e verifiquei, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça, na época eu ainda era do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça da Alemanha tinha 3 mil processos. 3 mil processos de acervo. E se preocupava com a duração razoável dos processos. A Corte Suprema Americana tem 90 processos por ano. 90 por ano. E os tribunais superiores recebem 100 processos por dia, tem um acervo de 250 mil processos. Então, é impossível, num país em que cada ministro tem que resolver por ano 12 mil processos, que se possa prestar justiça num prazo razoável, sem um profundo sacrifício de uma análise mais aprofundada da questão e da aflição humana. E os senhores sabem, a justiça, eu sou juiz de carreira, nunca bateram na minha porta para me contar uma coisa alegre, uma solução. A justiça, na visão do professor Calamandrei, é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. E quando o cidadão não acredita na justiça, o primeiro desejo que vem à mente é fazer justiça pelas próprias mãos, mais rápido. Porque o leigo não sabe distinguir o que é legislativo, o que é executivo, o que é judiciário, o que é polícia. Acha que é tudo uma coisa só. Então, eu me recordo, por exemplo, e todos nós temos amigos leigos, e eles ligam. Aí ele me ligou, coincidentemente, o meu apelido na juventude, agora fica um pouco feio, mas na juventude era Lula, meu apelido era Lula, eu sou Luiz, meu apelido era Lula. Isso só me serviu para uma coisa. Eu convidei o presidente Lula para minha posse, muito embora eu tenha sido nomeado pela presidenta Dilma. E aí eu disse para ele, presidente Lula, eu estou ligando para o senhor para convidá-lo para minha posse, como um ato protocolar, mas ele é tão desprendido que eu disse assim, e eu queria lhe contar uma novidade. Ele falou, qual é a novidade? Porque eu, no governo dele, eu tentei umas 2 vezes e não conseguia. E aí eu disse assim, presidente, eu tenho que lhe contar uma peculiaridade. Eu também sou Lula. O meu apelido era Lula. Aí ele falou, mas que interessante. Eu falei, pois é, e tem um dado no filme de Vossa Excelência que eu achei maravilhoso. Quando a sua mãe, Dona Lindu, diz para Vossa Excelência o seguinte,
Teima, Lula, teima. Então, presidente, eu também sou Lula, eu teimei e consegui, porque eu tinha teimado com ele.